Olá, meus queridos, vamos continuar falando sobre a equação polinomial do segundo grau. Peguem um caderno de vocês, peguem um lápis, peguem a borracha. Eu vou ainda falar sobre resolução dessas equações. Vou dar continuidade ao que eu expliquei na aula passada, colocando outros exemplos para poder fixar melhor esse conteúdo. Esse é um dos conteúdos mais importantes do nono ano. Então, é importante que vocês realmente aprendam, porque é um conteúdo que vocês vão levar para a vida de vocês no decorrer dos anos escolares. Então, vamos lá continuar o conteúdo. Vamos tentar resolver o seguinte problema. Luiz tem um terreno na forma de um quadrado. Ele pretende comprar um terreno de 90 metros quadrados. Então, ele já tem um terreno na forma de um quadrado e quer comprar um outro terreno de 90 metros quadrados, que faz divisa com o que ele já possui, ou seja, é vizinho, né? Desse modo, ele ficaria com um terreno retangular de 414 metros quadrados. A área total é 414 metros quadrados, juntando o que ele já tinha com esse que ele comprou, que ele pretende comprar. Qual é a medida do lado do terreno de formato quadrado de Luiz? Vamos representar o novo terreno de Luiz por uma figura. Então, ele já tem um terreno de forma quadrada, não é? Tá aqui, um quadrado. Eu sei que o quadrado, os lados têm as mesmas medidas. Aqui eu vou chamar de x. Se o lado é x, então a área vai ser quanto? X ao quadrado. Aí ele pretende comprar o terreno de 90 metros quadrados. Aqui, ó, que faz divisa. Tá coladinho, tá aqui, 90 metros quadrados. Juntando os dois, eu tenho um terreno de quanto? De 414 metros quadrados. Representei na forma de figura, agora vamos equacionar o problema. A área do terreno na forma de um quadrado corresponde a x ao quadrado. Tá aqui, x ao quadrado. Luiz pretende comprar um terreno de 90 metros quadrados, ou seja, mais 90. Após a compra, Luiz ficará com um terreno de 414 metros quadrados. Então, juntando esses dois, eu vou ter um terreno de 414. Então, a fórmula vai ficar como? X ao quadrado mais 90 igual a 414. Resolvendo a equação, nós vamos ter o quê? Vamos observar primeiro aqui, ó. Essa equação aqui, a gente vai resolver, certo? Como é que a gente vai resolver essa equação? Eu vou pegar esse 90, que está positivo, e vou passar para o segundo membro. Está positivo, ele vai negativo. Aí você vai me perguntar, professora, por que você vai resolver dessa forma? Porque se você observar, eu tenho um coeficiente A e eu tenho um termo independente. Ou seja, o que é termo independente? Independente da incógnita, ou seja, que não tem x. Eu tenho esses dois números aqui, ó, que não tem x. Quando eu tenho um termo independente, como é que a gente resolve? Passando o termo independente para o segundo membro. O segundo membro aqui tem 414. Então, você vai pegar 414 menos 90. Então, x ao quadrado é igual a 324. Só que eu quero saber o valor de x. Então, x vai ser o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 324. Lembrando, por que é mais ou menos? Porque tanto o número que é ao quadrado positivo vai dar 324, quanto o negativo também dá 324. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Por quê? Porque mais 2 é igual a 4 e menos 2, mais 2 ao quadrado é igual a 4 e menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Então, aqui vai ser x mais ou menos raiz quadrada de 324. E qual é a raiz quadrada de 324? 18. Então, x é igual a mais ou menos 18. Aí, vamos aqui, ó. Eu tenho o quê? Que x1 vai ser igual a menos 18 ou
x2 é igual a mais 18. No problema, ele está querendo saber a área, a medida dos lados, né? No caso, deixa eu voltar aqui. Ele quer saber a medida do lado do terreno, quer saber a medida do lado do terreno. Então, você vai fazer o quê? Como a medida do lado deve ser um número positivo, gente, aqui no caso as raízes é menos 18 mais 18. Mas a questão está pedindo saber a medida, está querendo saber a medida do lado. Lado só pode ser positivo, nunca pode ser negativo. Então, o lado do quadrado mede quanto? 18 metros. Observe que a equação x ao quadrado mais 90 igual a 414 foi reduzida ao tipo x ao quadrado igual a c. Vamos aqui agora resolver esse outro problema. Gene deseja construir dois pomares. Uma na forma de um losango, aqui, minha gente, se vocês não lembram que é um losango, e outro na forma de um paralelogramo, aqui é o paralelogramo, conforme indicam as figuras ao lado. Admitindo que a diagonal maior do losango mede 3x, a diagonal é 3x maior, e a menor 2x, e que o paralelogramo mede de altura 2x, e a base x mais 5. Para que Gene construa esses pomares com áreas iguais, qual deve ser o valor de x? Eu quero que a área do losango e a área do paralelogramo sejam iguais. Então, para iniciarmos a resolução do problema, devemos lembrar de como se calcula as áreas do losango e do paralelogramo. Qual é a área do losango? A área do losango é D maior vezes D menor, D maiúsculo vezes D minúsculo, dividido por 2. O que é esse D maiúsculo e o que é esse D minúsculo? O D maiúsculo é a diagonal maior. O D minúsculo, diagonal menor. Então, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E qual é a área do paralelogramo? A área é B vezes H. O que é esse B? A base. O que é esse H? A altura. Então, vamos agora equacionar o problema. Para que os pomares tenham áreas iguais, admitimos que a área do losango tem que ser igual à área do paralelogramo. Mas qual é a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Que vai ter que ser igual à área do paralelogramo, que é base vezes a altura. A questão vem falando as medidas. Então, nós vamos fazer aqui, ó, pelo enunciado do problema, sabemos que diagonal maior é igual a 3x, diagonal menor igual a 2x, base do paralelogramo x mais 5 e a altura do paralelogramo é 2x. Então, vamos fazer o que agora? As substituições. Então, no lugar aqui, ó, da diagonal maior, você vai colocar 3x vezes 2x sobre 2. Vai ser igual a x mais 5 vezes 2x, ó, entre parênteses, porque se trata de um binômio. Aí, vocês observem aqui, ó, que eu tenho uma multiplicação. Você vai resolver essa multiplicação. E aqui eu tenho o quê? Que você deve aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, esse 2x vezes x e 2x vezes 5. Então, vamos lá. 3x vezes 2x é 6x ao quadrado sobre 2. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Mais, né? 2x vezes 5, 10x. 6 e 2 dá para dividir, não dá? 6 dividido por 2 é quanto? 3. Então, repete o x ao quadrado. Igual, aí eu vou repetir aqui, ó, 2x ao quadrado mais 10x. Eu vou agora organizar essa equação, passando tudo para o primeiro membro. Observe que eu tenho x ao quadrado e eu tenho x, ou seja, eu tenho um coeficiente a e tenho um coeficiente b. Nesse caso, eu passo tudo para o primeiro membro.
fica 3x ao quadrado. Esse 2x está positivo, vai negativo. Esse 10x está positivo, vai negativo. 3x ao quadrado menos x ao quadrado é x ao quadrado. Repete o menos 10x, igual a 0. Fatorando o primeiro membro, colocando o fator comum em evidência. Qual é o fator comum em evidência aqui? É o x. Então, você vai colocar o x em evidência. Quando você faz isso, fica o quê? X ao quadrado dividido por x vai ser x. Menos 10x dividido por x, menos 10. Isso aqui é igual a 0. Resolvendo, nós vamos ter o quê? A condição necessária para que o produto entre 2 ou mais fatores seja igual a 0 é que um deles deve ser igual a 0. O que eu quis dizer aqui? Que x é igual a 0 ou x menos 10 é igual a 0. Resolvendo essa equação, eu vou ter o quê? Que x é igual a 10. Esse 10 está negativo, vai positivo. Fica x igual a 10. Como as medidas das dimensões do losango e do paralelogramo devem ser um número positivo, positivo aqui, significa o quê? Que não precisa usar o 0. Logo, para que Jenny construa esses pomares com áreas iguais, o valor de x deve ser 10. Eu tenho o quê? Que nas raízes eu tenho x igual a 0 e x igual a 10. Mas como se trata de área, de dimensões, o x tem que ser positivo. E no caso aqui onde o x é positivo, é o x igual a 10. Problema envolvendo uma equação do tipo ax mais b, isso ao quadrado, igual a k, onde k é maior ou igual a 0 e a é diferente de 0. Petrúcio Filho desenhou a planta de um terreno em forma de quadrado, conforme a figura abaixo, e propôs o seguinte desafio a seu irmão Petrus. Eu tenho aqui o quadrado, cujos lados é igual a x mais 6. Sabendo que a área do terreno é de 81 metros quadrados, qual é a medida dos lados desse terreno? Gente, para a gente descobrir o lado do terreno, o que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada da área, não é? Mas vamos aqui por partes. Primeiro, a área é quanto? Para a gente descobrir a área. A área é o quê? Raiz quadrada, é o lado ao quadrado. Então, vamos ter o quê? Aqui, lembre-se, para calcular a área de um quadrado, basta levar o lado ao quadrado. Como a área do terreno é de 81 metros quadrados, temos o quê? O lado ao quadrado vai ser igual à área. Qual é o lado? X mais 6. Então, vai ser x mais 6 ao quadrado, que é igual à área, que é 81. E aí, como é que você resolve aqui esse tipo de equação do segundo grau? Você vai pegar e resolver que nem eu fiz o primeiro caso, que é quando eu tenho o coeficiente A e o coeficiente C. Apenas extrair a raiz quadrada do segundo membro. Então, você vai pegar o quê? X mais 6 ao quadrado, igual a 81, vai ficar o quê? X mais 6 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Então, x mais 6 é igual a mais ou menos 9. E aí, como é que você vai separar as raízes? Eu tenho o quê? Que x mais 6 é igual a 9. Aí, você resolve essa equação. Esse 6 está positivo, ele vai negativo. Fica 9 menos 6. Quanto é 9 menos 6? É 3. Então, x é igual a 3. E aí, você vai pegar um 9 negativo. Repete o x mais 6 igual a menos 9. O 6 está positivo, vai negativo. X é igual a menos 9, menos 6. Quanto é menos 9 menos 6? X é igual a menos 15. Como o lado do quadrado mede x mais 6, substituindo as raízes encontradas, nós temos o quê? No lugar do x, eu vou colocar a primeira raiz aqui que eu encontrei, é o 3. 3 mais 6 é igual a 9. E a segunda é menos 15, né? Menos 15 mais 6 igual a menos 9.
Como a medida do lado do quadrado deve ser um número positivo, se trata de lado, tem que ser positivo. Petros conclui que o lado do quadrado tem lados medindo 9 metros, certo? Resolva a equação x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 81. Aqui eu já tenho um outro caso de equação de segundo grau. Vamos analisar o seguinte, ó. Observa que aqui se trata de um trinômio quadrado perfeito. E tem a seguinte fatoração. Olha aqui, ó. Você tira a raiz quadrada do primeiro termo, que é x. Tira a raiz quadrada do segundo termo, 16, raiz quadrada de 16 é 4. E usa o sinal do segundo termo, que é menos. Fica x menos 4 igual ao quadrado. Aí vocês têm que lembrar dos seguintes detalhes. Lembrem-se dos produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos, quaisquer, e quadrado da diferença de dois números quaisquer. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. A menos B ao quadrado é o quê? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Relembrando produtos notáveis. Aqui, no caso, você fatora transformando em um produto notável. Observe que aqui, ó, é um produto notável da diferença, do quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lá fatorar esse número aqui. Lembre-se também que com esses produtos notáveis são fatorados da seguinte maneira prática. Olha aqui, ó, que eu expliquei nas aulas passadas. Tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do terceiro e usa o sinal do segundo. Quando você transforma em um produto notável, eleva ao quadrado. Logo, x ao quadrado menos 8x mais 16 é igual a x menos 4 ao quadrado igual a 81. X ao quadrado menos 4, x menos 4 ao quadrado igual a 81. Eu vou ter o quê? Como é que você vai calcular? Do mesmo jeito lá que eu fiz no exemplo passado. Eu tenho o quê? X menos 4, você vai tirar a raiz quadrada de 81. Mais ou menos a raiz de 81. Qual é a raiz de 81? 9. Então, x menos 4 vai ser igual a 9, ou x menos 4 igual a menos 9. Usando esse primeiro aqui, eu tenho o quê? Que esse 4 está negativo, ele vai positivo. Então, x vai ser igual a... x vai ser igual a 13. Ou, esse 4 do mesmo jeito está negativo, vai positivo. Fica x igual a menos 9 mais 4. Olha aqui, ó. x1 vai ser igual a 13. x2 vai ser igual a menos 5. Vamos agora resolver uma equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, usando o método completar quadrados criado pelo matemático árabe. Eu não sei falar esse nome, desculpa. Aí vamos lá. Considere a equação x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Gente, eu expliquei pelo método completar quadrado fazendo os desenhos de quadrados. Eu vou explicar uma forma mais prática para você entender esse método, certo? Então, aqui eu tenho essa equação. O que você vai fazer primeiramente? Fatorar esse número aqui, ó. Desculpa, primeiro você vai levar o 8 para o segundo membro, né? Vai ficar x ao quadrado mais 6x menos 8. Segundo, você fatora esse número. Como é que você vai fatorar? Vai ser duas vezes algum número. Que número é esse? Que dê 6x. Então, vai ficar x ao quadrado mais duas vezes. Qual é o número que multiplicado por 2 que dá 6x? 3x, igual a menos 8. Então, voltando, ó. Primeiro passo é você passar o c para o segundo membro. Esse caso aqui, ele está positivo, vai negativo. Segundo passo, fatorar o coeficiente b. O 6 aqui você vai vai transformar em uma multiplicação de 2. É 2 vezes quanto para poder dar 6? 2 vezes 3. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes
3x igual a menos 8. Qual é esse número aqui? É o 3. Esse 3 aqui é o que a gente vai completar, só que ele vai estar o quê? Ao quadrado. E quando você completa de um membro, você tem que completar também no outro membro. Ficando o quê? X ao quadrado mais, aqui eu já deixei mesmo na fórmula, mesmo da equação, 6x mais 3 ao quadrado, igual a menos 8 mais 3 ao quadrado. Essa é uma forma de você saber qual é o número que você vai completar sem precisar desenhar o quadrado. 3 ao quadrado é quanto? 9. Então, vai ser o quê? X ao quadrado mais 6x mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Igual menos 8 mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Aqui eu vou ter o quê? Um trinômio quadrado perfeito, não é? Vou ter esse trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito você transforma em um produto notável, ficando, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Qual é o sinal do segundo termo? Mais. Então, eu vou ter x mais 3 ao quadrado, menos 8 mais 9 é igual a 1. Aí, do mesmo jeito, você vai pegar e vai tirar a raiz quadrada do 1. Fica mais ou menos raiz quadrada de 1. X mais 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, x mais 3 é igual a 1 ou menos 1. X mais 3 igual a menos 1. Aí, você vai resolver. Esse aqui, ó, x vai ser igual, esse 3 está positivo, vai negativo, 1 menos 3. X vai ser igual, então, a menos 2. Aqui, do mesmo jeito, tá negativo, tá positivo, vai negativo. Menos 1, menos 3. Então, x aqui é igual a menos 4. Espero que tenha entendido dessa forma aqui mais rápida do método completar quadrados. Então, aqui, ó, logo, as raízes são menos 2, x1 igual a menos 2, ou x2 igual a menos 4. Vamos resolver algumas equações do segundo grau completas utilizando a fórmula de Bhaskara. Na aula passada eu não falei sobre a fórmula de Bhaskara, aqui eu vou dar só uma introduçãozinha dessa fórmula, certo? Nas outras aulas eu entro mais aprofundado em relação a ela. Para resolver uma equação desse tipo, usamos a fórmula de Bhaskara. É uma outra forma de você resolver uma equação do tipo completa. A fórmula de Bhaskara é a seguinte. Na aula da TV foi feita a demonstração dessa fórmula. Eu não vou fazer a demonstração aqui, certo? Já vou logo mostrar a fórmula para vocês. X é igual a menos B. Vocês precisam conhecer os coeficientes para poder resolver essa fórmula. Então, vai ser o quê? X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada, aqui é de tudo, viu? Raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Isso tudo sobre 2 vezes A. Ou, você pode escrever da seguinte forma. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Esse símbolo aqui a gente chama de delta, em que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é o discriminante, ó. Uma condição para a existência de soluções reais é que o discriminante da equação, o que é o discriminante? É esse delta. Quando eu for explicar a equação para resolver a equação segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, eu nunca vou falar discriminante, certo? Eu sempre vou falar, calcule o delta. É que o discriminante da equação seja maior ou igual a 0. Esse delta aqui tem que ser maior ou igual a 0. Logo, quando ele é menor do que 0, a equação não possui raiz real. Quando ele é positivo, ou seja, maior do que 0, tem 2 raízes reais diferentes. Quando é igual a 0, tem 2 raízes reais iguais. Então, aqui, ó, vamos resolver essas equações, né? Na letra A, eu tenho essa equação. E aí, como é que você vai resolver? Primeiro passo que você deve fazer. Inicialmente, vamos calcular o valor de nosso discriminante, o delta, que é o quê?
Gente, ó, toda vez que vocês forem resolver para memorizar essa fórmula, sempre repitam ela. Sempre façam essa repetição da fórmula. Vocês precisam memorizar essa fórmula. Precisam. É necessária vocês memorizarem essa fórmula. É a forma mais prática de você calcular a equação do segundo grau do tipo completa. Então, vamos lá. Primeiro, observe que o coeficiente A é igual a 1, o B é igual a 14 e o C é igual a 49. Se você tiver dificuldade de identificar coeficiente apenas olhando, escreva os coeficientes antes de você resolver a equação. Escreva os coeficientes antes de resolver a equação. Então, vamos lá. O delta é o quê? O delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é quanto? O B é 14. Então, 14 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é quanto? 1. Vezes o C, que é 49. Aí, vamos resolver. 14 ao quadrado é 196. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 49, 196. Então, vai ser o quê? 196 menos 196, que é igual a 0. Então, aqui o delta é igual a 0. Se é igual a 0, a equação possui duas raízes reais iguais, né? Aplicando a fórmula de Bhaskara, qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Aí, vamos fazer as substituições. X é igual a menos, o B é quanto? 14. Mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes o A, que é 1. Ó, 0 aqui porque o delta é 0. Aí, vamos aqui, ó. Eu tenho o quê? Você vai pegar primeiro a resolução da raiz positiva e depois você pega a resolução da raiz negativa. Eu tenho o quê? Que a raiz de 0 é 0. Como elas são iguais, você só basta resolver uma vez. Por quê? 14 menos 14 mais 0 é menos 14. Menos 14 menos 0 é menos 14. Então, esse 0 aqui, ó, você pode descartar. Fica apenas o quê? Menos 14 sobre 2, que é igual a menos 7. Logo, as raízes x1 é igual a menos 7 ou x2 igual a menos 7. Ou seja, a equação tem uma única raiz real, x igual a menos 7. Letra B, eu tenho aqui essa equação, certo? Onde o coeficiente A é menos 5, o B é igual a 12 e o C é menos 14, certo? Aí você vai calcular primeiro o delta, B ao quadrado menos 4AC. Quanto é o B? É 12. Então, vai ser o quê? 12 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto é o A? Menos 5, viu? É importante, ó. Toda vez que for menos, tem que colocar entre parênteses. Vezes o C. Falei que tem que colocar entre parênteses e esqueci esse aqui. Vezes o C, que é menos 14. 12 ao quadrado é quanto? 144. Aí, vamos fazer, como tem vários menos, você tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 14, 280. Fica 144 menos 280, que é igual a menos 136. Negativo. Quando é negativo, a equação não tem como solução um número real. Então, gente, aqui eu encerro essa parte da equação do segundo grau, revisei o que eu tinha explicado na aula passada, introduzi a fórmula de Bhaskara. Na próxima aula, eu vou falar de forma mais aprofundada a fórmula de Bhaskara. Aqui eu falei apenas quando o delta é igual a 0 e quando o delta é menor do que 0. Mas não se preocupem que vocês vão conseguir aprender esse conteúdo. Tenham todos uma boa tarde.